Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um FeFlow Podcast. E nós estamos cada vez subindo mais de nível nesse podcast. Tivemos vários tipos de convidados de diversas áreas com o objetivo em comum de mostrar profissionais de sucesso em suas atuações. Então, a gente tem tido muita gente da área da saúde, do movimento, das vendas, dos negócios. E hoje eu trago uma pessoa que é minha xará, que a gente se conectou recentemente, mas parece que a gente é amiga de infância, né? Com a conexão que a gente teve. E ela tem um trabalho muito legal que pode agregar para qualquer área de atuação. Eu diria que ela é uma pessoa que entende de pessoas, né? Se a gente fosse trazer uma nomenclatura mais para você entender, ela atua muito para ajudar, né, empresários a se tornarem profissionais de mais alto nível, a fazerem uma gestão das suas empresas de uma forma muito mais assertiva e focada muito em resultado, em alta performance, mas com humanização. Porque no pouco tempo que eu conheço ela me fez enxergar sim que é importante o resultado, mas que é muito importante a gente lembrar dos pilares fundamentais, que é a gente também cuidar da nossa saúde física, mental, estabelecer relações verdadeiras entre as pessoas. E, assim, parece que realmente eu já passei por, em cada conversa, uma mentoria dessas de mais alto ticket que tem no mercado, porque ela é uma mentora nata, né? Então, nunca falei isso pra ela, tô falando agora aqui. E ela arrasa, eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito dela, porque realmente ela leva profissionais comuns, empresários comuns para o mais alto nível. Então, recebo ela, Fernanda Souza, minha amiga de infância. Nossa, tô emocionada. Muito lindo, gente. Obrigada, Fê. Imagina. Nossa, que delícia estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. Realmente, olha, é um canal que as pessoas precisam conhecer. E assim, se o que depender de mim, com certeza. Tô vendo que tem profissionais aqui que estão ajudando cada vez mais os profissionais se tornarem o mais alto nível no seu setor, né? Que eu acho que é isso que é importante. Exato, exatamente isso. Obrigada, tô feliz de te receber. Não tinha como não te receber, né? Ainda mais nesses primeiros episódios, eu tô trazendo pessoas que realmente eu tenho uma relação, né? Não são pessoas por conta do nicho, não, realmente pessoas que eu sei que fazem sentido, que precisam passar suas mensagens para o mundo. E eu sei que agora você está com essa pegada de quero falar com mais pessoas, né? Sim. Então, você tomou isso como missão, a gente se encontrou, a gente se conheceu justamente num lugar em comum, que é uma mentoria do Joel, que é o nosso mentor. E ali a gente se conectou, tipo, na hora que a gente teve a oportunidade de se falar, tipo, nossa, a gente mora no mesmo bairro, a gente conhece muita gente comum, a gente tem muitos gostos parecidos. Uhum. E a gente bateu papo algumas vezes e foram papos muito profundos. Sim. E que já me mudaram, assim, completamente. Sempre saio reflexiva quando eu converso com você. Eu também, Fê. Sempre saio reflexiva quando converso com você. Foi uma conexão linda, né? E natural. Sim. Isso que é mais gostoso, super natural. Por exemplo, eu não tô nem com papel aqui. Teve alguns convidados que eu fiquei com papel, né, Rafael Rodrigo? Sim. Rafael Rodrigo é o Lombardi, tá, gente? Ele interage pra gente não se sentir tão sozinho aqui, só eu e você. É a voz da experiência. É a voz da experiência ali atrás. Então, é bem no flow. A ideia realmente é contar a sua história, o que você faz, mas principalmente o que está por trás, assim, a mentalidade de um profissional de alto nível. Você falar das suas mentorias, né, de todo o seu trabalho que é lindo, enfim. Então, começa contando como é que começou a sua trajetória, né? Como que você chegou nessa área que você atua hoje em dia? Fê, eu vim, assim, de uma família bem pobre, né? Desde pequena a gente sempre teve pouco recurso, mas isso nunca foi impeditivo pra gente trabalhar. Pra mim, o trabalho realmente, ele devolve. E vi isso desde muito pequena. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora. E a força de levantar, apesar das quedas, foi o que norteou minha vida desde muito pequena. Então, eu vi o tempo todo minha mãe caindo e levantando com muita rapidez. Que eu acho que o mais importante, todo mundo cai, né? Fracasso é natural. Mas ficar na lona é que separa as pessoas que têm performance e as pessoas que não têm performance. Ficaram ou não na lona. E eu vi isso muito na minha mãe. E aí, quando eu comecei, desde os estudos foram muito difíceis, vendia trufa, lingerie, tudo que você pode imaginar para pagar a faculdade, né? E os desafios nunca paravam. E fui para o mercado de tecnologia, comecei a minha carreira no mercado de tecnologia, que naquela época só tinha um homem, só homem sabia, só homem fazia, só homem podia falar a sua opinião sobre
sobre tecnologia. Então, foi através do trabalho, do esforço, da dedicação, da garra, que eu conquistei meu espaço no mercado de tecnologia. E aí, quando eu fiz os meus 30 anos, eu fui convidada para abrir uma empresa. Para abrir minha primeira empresa, mais ou menos no ano 2010. Bem no comecinho aí, onde a internet ainda era para alguns, era para poucos, né? E o mercado estava muito aquecido na época. Eu me lembro bem que a maioria dos fabricantes não tinham ainda e-commerce, eles ainda dependiam dos varejistas. Não tinha marketplace. Imagina, marketing digital, infoproduto, em 2010 era muito, muito pouco, né? Acho que nem existia. Ou se existia... Era muito recente. Era muito o Instagram estava surgindo ainda. Acho que não tinha ainda essa coisa de impulsionamento. Não, acho que não, Fê. Era algumas coisas só que... Acho que até era quando já tinha um marketplace, mas era tudo muito simples, né? Que algumas lojas tinham. Mas bem ali no comecinho mesmo. As grandes lojas, né? Que dominavam o e-commerce, né? Os grandes varejistas. Então... Foi um momento que eu montei uma empresa de consultoria digital na época, que era justamente ir para grandes empresas e preparar a empresa para receber o digital. Então, tinha uma demanda represada enorme, né? Tinha muita gente querendo entrar nesse mundo. E aí a empresa começou a crescer, a empresa começou a evoluir. Eu comecei a ver o dinheiro entrar. Eu falei, agora que vai dar tudo muito certo. Agora eu vou realmente conseguir decolar. E eu comecei a negligenciar a gestão, Fê. Se eu disser para você que vender demais foi meu maior problema, você acredita em mim? Acredito. Porque eu só vendia. Ou seja, a tua habilidade, a tua especialidade não garante que você vai para o próximo nível. Ela pode até acelerar seus resultados, mas não necessariamente consegue te levar para o próximo nível. E aí eu vendia e falava assim, não, financeiro não é problema meu, financeiro é problema do meu sócio. Gestão não é problema meu, gestão é problema de tal pessoa. Administração não é para mim, é para outra pessoa. Então eu delegava aquilo que eu não gostava e só focava naquilo que eu sabia fazer, que era a venda. E acelerei muito na venda. A empresa começou a crescer, aí eu adquiri minha primeira casa, meu carro do ano, comecei a melhorar meu padrão de vida e a coisa foi subindo, inclusive subindo para a cabeça, né? Porque quando você não tem preparo emocional, né, e você se vê num patamar muito diferenciado, você também perde um pouco a referência. E foi o que aconteceu comigo. Só que aí, 2 anos depois, eu tive que olhar para aquilo, porque entrava muito dinheiro, mas eu não via a saída, eu não conseguia enxergar o fluxo de caixa. Eu não sabia o que era fluxo de caixa, para ser bem sincera, na época. Eu não sabia o que era custo de aquisição para o cliente, eu não sabia absolutamente nada de gestão. E aí, um belo dia, acordei de manhã e encontrei uma conta de condomínio, né? Um condomínio na minha casa sem pagar. Fazia uns 3 meses que a gente não pagava condomínio. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, como é que pode entrar tanto dinheiro e eu não saber, né, o que está acontecendo na administração da minha própria casa? E aí, quando eu descobri, a gente já estava quebrado em mais de R$500 mil. Uau! E foi do nada, assim. Foi realmente um dia... Eu era uma princesa bem-sucedida, no outro dia, uma plebeia completamente falida. Foi exatamente assim que aconteceu. Mas muita gente pode pensar assim, nossa, mas quem que era essa pessoa da sua gestão financeira? Como você conseguiu passar 2 anos completamente cega? É super possível. E eu, como consultora de empresas hoje, vejo que acontece muito. O meu primeiro erro foi colocar um parente para ser meu sócio, né? Então, assim... Por quê? O parente, não tem nenhum problema do seu parente ser seu sócio, está tudo certo, só que ele tem que ter competência para fazer aquela função. E naquele momento eu só conseguia ver a parte emocional, da confiança e lealdade que eu tinha com aquela pessoa que por um acaso era meu marido, né? Então a responsabilidade era minha de não ter olhado para aquilo. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi não entender e enxergar que a empresa precisa de muito mais habilidades, que não é só sua especialidade, não é só aquilo que você sabe fazer de melhor. E quando, por exemplo, você sabe fazer muito bem brigadeiro e que você resolve abrir uma brigadeiria, você vai ficar 20% do tempo só fazendo brigadeiro. O restante é cuidando de uma empresa. Uhum. E a gente não tem essa consciência quando a gente faz o que ama, Sim. Né? E aí o que aconteceu? Eu descobri que a empresa realmente estava falida
E eu não conseguia entender, porque o caixa era muito alto. Era muito mais do que eu podia imaginar. Na época, a empresa faturava quase 100 mil reais. Que Pra naquela 2010, época era nossa, era muita grana. Era muita Era coisa. muita coisa. Mas aí eu descobri que meu marido estava desviando o dinheiro da empresa. Né? Ele já tinha feito empréstimos no meu nome, ele já tinha... Fazia mais de um ano que ele não pagava os impostos da empresa. Então, a empresa estava completamente desorganizada. E aí, você imagina, Fê, eu com 20 e poucos anos, né? Quase 30, sem dinheiro, endividada, sem marido, porque você, obviamente, acabou a relação, né? Sem marido, sem perspectiva, tive que devolver meu carro, tive que devolver meu apartamento. E voltar para casa da minha mãe, onde eu jurei que nunca mais ia voltar se eu não tivesse uma casa própria para ela, para dar para ela. Foi muito difícil para mim. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E ela, minha mãe é manicure, né? Minha mãe foi manicure por muitos anos, hoje não é mais, mas foi o salário de manicure dela que nos ajudou a sobreviver por um bom tempo, né? Porque eu que dava para ela, sempre cuidei da minha avó, né? E ela que cuidou de mim nesse momento. Naquele momento eu perdi completamente a referência, perdi completamente o chão e realmente eu pensei em tirar minha vida algumas vezes, porque aquilo era muito vergonhoso para mim, né? Eu só tinha visto você sair de baixo e subir. Eu não sabia que depois que você estava no auge você podia cair. Eu não tinha essa visão. E ela me ajudou muito, foi por ela que eu não fiz essa bobagem, né? Fui pro psiquiatra, tomei remédio para depressão, tomei remédio para ansiedade, voltei pro mercado de trabalho para ganhar o que eu ganhava lá em 2010, como analista. Voltei para aquele momento e negociamos com todos os bancos, pagamos todas as dívidas juntas, ela me ajudou muito nesse momento. E foi aí que eu criei consciência de que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia. Eu tinha certeza, no momento que eu fui adquirir a empresa, que eu tinha conhecimento. Pô, eu tinha feito faculdade, especialização, já estava um bom tempo no mundo corporativo, eu tinha certeza que eu sabia. Mas não. Eu não sabia de nada. E é isso que me preocupa no empreendedorismo, porque a gente sabe, 70% das empresas fecham suas portas até o 2º ano. Por quê? Porque as pessoas não sabem que não sabem. Então, meu compromisso, a partir daquele momento, depois que eu fui adquirir minha 2ª empresa, depois que realmente eu voltei com outro conhecimento, foi para todas as pessoas que eu puder ajudar no meu caminho a saber o que ela sabe e ter consciência daquilo que ela não sabe, eu vou fazer, eu vou comunicar. Uau, Fê. Nossa, eu não sabia dessa parte. Não, né? A gente não tinha aprofundado muita história ainda. pra contar. Acho que você me contou a história mais recente, assim. Então, você não contou essa história tão profunda. Mas é importante você falar isso porque vai de encontro com o que você faz hoje, né? Sim. Inclusive, nas conversas que a gente teve, você foi descrevendo algumas coisas e eu me vi em muitos lugares, né, ao longo da minha jornada, né? Você me chamou a atenção de vários pontos, né, que eu já vivenciei e que eu vejo, né, convivendo com várias pessoas empreendedoras, como a gente fica cego. E a gente se conheceu num lugar que eu justamente fui buscar limpar a lente dos meus óculos e conhecer pessoas que pudessem me ajudar. Então, aí eu te pergunto, que você falou, depois eu montei a 2ª empresa, com mais conhecimento, como foi, quem te ajudou, ou foi quem, foi algum lugar, foi sozinha, como que foi isso? Então, na verdade, da 2ª já não foi uma coisa que eu busquei, né? Já tinha empreendedorismo me picado, eu já tinha essa veia empreendedora, mas e o medo, depois de quebrar? E aí eu consegui pagar a dívida depois de 5 anos e 4 meses eu paguei essa dívida e continuei no mundo corporativo, porque eu comecei de baixo, voltei como analista para o mercado e como eu tinha muito conhecimento, muita bagagem, eu fui crescendo rapidamente dentro da empresa. Não era o que preenchia meu coração, mas era o que pagava as contas e eu morria de medo de voltar. Só que aquele trabalho, eu tava o que eu chamo de ritmo hipnótico. Eu estava vivendo aquele dia a dia, aquela rotina do dia a dia, mas sem paixão, sem aquele tempero de fazer o que gosta. Um certo dia, eu tinha uma reunião muito importante na empresa
E era um projeto que eu estava trabalhando há meses e eu não queria ir para essa reunião. Por razões muito, muito complicadas, né? Ia ter cortes na empresa, iam tirar mais de 20 mil posições de atendimento dentro da empresa, ia ser uma demissão em massa. Então, para mim, aquilo estava me consumindo, porque eu sempre gostei de gente, né? Eu sempre acreditei que todo mundo é capaz de se desenvolver, desde que a pessoa queira. E aquilo foi, como é que eu não vou dar oportunidade para essas pessoas de se realocar ou de se desenvolver? Aquilo estava me incomodando. E aí eu fui, né? Eu tinha que ir para uma reunião logo cedo. E a minha mãe, como sempre, minha salvadora. Eu já estava casada com meu segundo marido, né? Estava na minha casa e ela me ligou. Umas 6 horas da manhã e falou assim: filha, eu preciso que você me leve, me dê uma carona. Eu preciso chegar em determinado local, eu preciso que você me leve. Imagina, né, Fê? Um dia super importante para mim, que eu não podia me atrasar, que a reunião era com o presidente de uma multinacional. E minha mãe me pede uma carona. Eu fiquei tão brava com ela, você não tem noção. Fiquei tão brava que quando ela entrou no carro, eu nem deixei ela falar. Nem bom dia eu dei para ela. Eu me lembro bem que ela falou assim: eu sei que você não quer falar comigo, que você está muito brava, mas pelo menos coloca o cinto de segurança. Ela falou para mim. E eu não tinha hábito de usar cinto, né, na época. Coloquei o cinto, deixei ela, nem dei tchau para minha mãe. Eu estava tão atordoada com essa reunião que eu liguei para fazer um áudio com o meu time dentro do carro e eu não vi o farol. Não tinha semáforo no farol, tinha uma placa de pare, eu não vi. Passei direto no cruzamento. E aí bati, o ônibus bateu de um lado e o caminhão bateu do outro. Eu fiquei imprensada entre o caminhão e o ônibus e eu estava completamente doente porque eu estava anestesiada, eu estava vivendo por viver, para pagar as contas, né? E eu estava tão doente, Fê, que eu saí pelo teto solar, não tinha condições de sair, porque espremeu realmente o carro, abriu o airbag. Eu saí por cima, assim, e saí desesperada. E aí eu vi o motorista do ônibus na minha frente. Aí eu falei: me dá o seu telefone, por favor. Peguei o telefone dele e liguei pro meu chefe. Eu falei assim pra ele: olha, aconteceu um problema agora, mas eu vou me atrasar um pouco. Pede pra passar 3 pessoas na minha frente que eu chego. Eu falei assim pra ele. Na hora que eu falei isso, o motorista do ônibus falou assim pra mim: moça, dá uma olhadinha pra trás. Eu acho que a senhora nasceu de novo. Não é melhor a senhora ligar pra alguém da sua família? Nossa. Quando eu virei pra trás, você não tem ideia do estrago. O carro, ele virou uma moto mesmo. No meio do caminhão e do ônibus, assim, ó. Eu não sei como eu saí dali. Imagina, minha mãe tava uma esquina. Minha mãe só correndo, desesperada, porque as pessoas lá falavam que a pessoa que tava ali tinha morrido. A sua mãe chegou a ver o Minha acidente? mãe ouviu o barulho Uau. do acidente. Que ela doideira. saiu correndo, desesperada. E quando ela chegou lá, eu tava coberta de vidro ainda. Eu peguei o telefone coberta de vidro. Eu tava totalmente anestesiada, totalmente Caraca. dopada. A gente não percebe o quanto a gente tá doente. E foi aí, Fê, que eu resolvi buscar autoconhecimento. Foi aí que eu resolvi estudar o desenvolvimento humano. Foi aí que fui entender o que é o ser humano. Foi aí que eu mergulhei nesse universo de desenvolvimento humano. Por quê? Uma dor minha. Eu tinha me perdido. Eu não sabia mais onde eu estava. Eu tinha... Todas as minhas decisões a partir do momento que eu quebrei foram hipnóticas. Foram para resolver problemas. Virei uma máquina de resolver problemas. Eu não sentia mais. E aí, obviamente, estudando muito, me autoconhecendo, eu descobri que a minha verdadeira vocação era desenvolver pessoas, era cuidar de pessoas. Era provar para todas as pessoas que elas eram capazes, mas elas precisavam se permitir. Por isso que eu mudei, né? E aí eu saí realmente do corporativo, montei a minha consultoria, eu já tenho uma consultoria empresarial, voltada realmente para gestão, para ajudar as empresas a se organizarem para elas serem saudáveis. E para elas poderem crescer de forma sólida e mais forte. Porque o que eu mais vejo nesses 4 anos aí de empreendedorismo, Fê, são empresas que quebram crescendo. Montam uma segunda unidade e esquecem de ter o básico sólido na primeira. E aí começam a botar todo o dinheiro que tem na segunda unidade, todo o esforço que tem, coloca os melhores profissionais para a segunda unidade e esquece da primeira. E a primeira é a base. Então, eu ensino às pessoas que o básico bem feito te ajuda a crescer de forma sólida.
Perfeito. É muito isso mesmo. Nossa, você tá falando, eu tô vendo vários casos desses lugares, né? Então, não só o meu, mas agora eu comecei a visualizar essa parte do querer dar um passo maior e tá bem, não fazer um planejamento para aquilo. Às vezes você não ter uma equipe pronta para aquilo, senão também não adianta, Exatamente. né? Se você não tem equipe. E quando você falou também de... Quando você ganhou dinheiro e aquilo foi subindo para a cabeça, eu acho que o empreendedor acontece isso, né? O dinheiro começa a vir e aí você se perde. Muitas vezes você se perde, né? Eu caí nisso no ano passado, quando eu parei para realmente, depois de 6 anos, que eu parei com uma pessoa e sentei e comecei a ver todas as minhas contas. Que eu falei, meu Deus, eu tava iludida no ano passado de que eu tava tendo um excelente faturamento. Por N razões. Né? Então, quando caiu a ficha, eu falei, não pode ser assim. Né? Então, precisa ter realmente clareza disso e é muito importante ter ajuda de alguém. Hoje, se eu fosse voltar atrás, Fê, eu teria pego uma consultoria desde o começo para essa parte de gestão. Eu fui aprendendo, observando. Eu observo o que as pessoas fazem, né? Só que dentro do meu segmento eu não tenho bons exemplos, né? Então, eu demorei para buscar fora. Então, até algumas pessoas acham que só vão encontrar ajuda dentro do seu próprio segmento. Então, eu preciso de uma pessoa de gestão da área que eu atuo. E não. E, aliás, você vendo de fora o meu negócio, você conseguiu enxergar coisas que outras pessoas super bem posicionadas no meu mercado não conseguiam ver. Então, na verdade, não é a pessoa ser especialista no seu nicho, ela ser especialista realmente naquele tema que você tem uma questão para resolver, né? Exatamente. E aí você vem com essa lupa de fora, olha de longe e vai ali no cirúrgico. Aquelas poucas vezes que a gente teve as nossas conversas informais, que viraram mentorias, mas a gente teve as nossas conversas mais pontuais e que você ia ali com um olhar cirúrgico de umas coisas que eu falo, nossa, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Então, hoje, né, eu, pelo menos, para dar um conselho, né, para alguém que está empreendendo, é fundamental. É fundamental. Porque as pessoas acham que é muito fácil ganhar dinheiro e se manter ganhando. Exatamente. É o maior desafio. As pessoas acham que o problema é ganhar dinheiro. Não. O problema é se manter ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro não é a parte mais desafiadora da história. É o se manter de uma forma saudável, sustentável, onde você realmente tenha um propósito para fazer aquilo, ter um time que também está ali com aquele mesmo propósito e todo mundo crescer junto, né? Para que você não tenha que, enfim, se endividar, fechar as portas. São famílias que depois são envolvidas. Eu depois entendi também essa responsabilidade, que aí você entra também no sistêmico do ter um empreendedor. No começo foi muito só por mim, depois que veio, e até uma vez você me falou, Fê, você tá falando muito eu. Né? E não, uma empresa ela é o nosso. E aí o amor, às vezes, que a gente tem muito grande pelo próprio negócio, faz a gente ficar muito cego. Sim. Nossa. É porque a garra veio da minha mãe, então a garra... Desde pequeno eu vi ter garra, mas só garra não é sustentável. Você tem que sair do G de garra pro G de gestão. Porque senão a sua empresa não vai ser perene. E se ela não for perene, você não vai ajudar por muito tempo muitas famílias. Você vai ajudar por algum tempo. E o que eu mais vejo, assim, já atendi muitas empresas nesse tempo. O que eu mais vejo são empresas que trocam dinheiro, não ganham dinheiro. E muitas vezes acabam no vermelho e não estão nem sabendo. Tem até um caso aqui que um cliente me contratou e falou assim, Fernanda, minha empresa fatura 700 mil reais por mês e eu tiro 15 mil de prolabore. Eu acho um absurdo a empresa faturar tanto e eu não ver a cor do dinheiro. Falei, vamos investigar, está acontecendo, né? De repente, realmente, o teu negócio era prestação de serviço, então ele não tinha compra de produto. Porque quando tem compra de produto, a gente sabe que a margem é muito apertada. E aí eu fui levantar os gastos. A escola dos filhos era no nome da empresa, os terrenos deles eram no nome da empresa, os carros, o sítio dele do sócio, tudo que eles compravam de bens eram em nome da empresa. Os 15 mil era só mesada. Então eles não sabiam que eles tinham um padrão de vida muito elevado com o patrocínio da empresa. E que a empresa não é o seu patrocinador, ele não é seu caixa eletrônico. A empresa, você precisa reinvestir, precisa aumentar equipe, precisa se estruturar,
Para quê? Para ela realmente ser sustentável. E eles faziam isso de forma consciente? Não. Totalmente inconsciente. Uma empresa que faturava quase R$1 milhão por mês. Então, a gente não está falando só do empreendedor ou só daquela pessoa profissional autônoma. A gente está falando de empresas grandes que geram muitos empregos e que, de fato, não têm esse conhecimento. Isso é grave. E aí, como você falou, são famílias, né? São famílias. Que aí a empresa, de repente, se encontra como a minha falida. E aí são muitas pessoas aí desempregadas no mercado de volta. Muita gente que sofre e que às vezes não vai ter o seu conhecimento para se reinventar, para poder dar a volta por cima, né? É muito, muito diferente, né? Então, é uma responsabilidade. Empreender é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito maior do que a gente imagina. Não é só, eu vou fazer um negócio e ganhar dinheiro e ficar rico. Nossa, isso é o de menos. E eu tenho muita preocupação, Fê, com o que está acontecendo no digital. Bom você falar disso. A gente é tudo muito instantâneo, né? Você fica rico do dia para a noite fazendo 2, 3 coisas. Eu não sei qual é é muita falta de responsabilidade, porque na minha época não existia essa ilusão e mesmo assim eu quebrei. Eu fico imaginando essa garotada, essa moçada que entra no mercado hoje e acha que de fato é simples, é fácil e que em 3 meses vão estar ricos. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque são pessoas que às vezes investem tudo que tem, que não tem num sonho e não sabem o que estão fazendo. Então a primeira coisa, se eu tiver que dar um conselho, é buscar um mentor de negócios. Buscar alguém que já tem uma empresa há um bom tempo e que já passou por algumas dificuldades e sabe como sair do outro lado. Sim. O que a gente mais vê hoje são pessoas que falam como ficar rico e ficam ricos vendendo um livro de como ficar rico. Não é? Nossa. Não é, Rafa? Veio muita gente na cabeça aqui, ó. E não ficaram ricos. A gente falou disso desde da outra gravação, né? A gente tá falando disso, Rafael, aqui a gente... Não, e não fica. Olha que falta de responsabilidade. Nossa, você falou tudo, Fê, essa coisa do digital. E é vendido, né? Um sonho de que você monetize o seu conhecimento. Tá, tem gente que é genial, realmente. Tem muito mais conhecimento do que eu, do que você. Mas às vezes Isso a pessoa... não garante nada. Não garante que ela vai ter sucesso. Porque... Exatamente. Vou criar para monetizar na internet. Até numa live que a gente fez juntas, você enfatizou isso que eu acho importante a gente falar. No meu caso, o digital potencializou uma coisa que eu já fazia no offline. Quer dizer que você só pode fazer nessa via? Não, mas... Para você estar pronto para o digital que faz as coisas serem mais escaláveis do que no offline... Você tem que ter uma base daquilo. Se aquilo que você realmente está fazendo funciona, se é realmente isso que você quer, porque também eu vejo que muita gente vai para escalar só porque dá dinheiro. Tá tudo bem também se a pessoa fazer por isso, mas isso não mantém ela lá. Não mantém. Não mantém. Também hoje tá na moda falar de escala, né? E não é assim. E não é assim que funciona. Tem assim. negócios que precisam... tem que tomar cuidado com essa questão da escala. Por quê? Porque tem que ter muito treinamento, muita capacitação das pessoas que estão ali para quê? Para crescer de forma sustentável. Senão você só multiplica os problemas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um plano anual. Precisa ter objetivos principais bem definidos do ano. E a cada 3 meses parar tudo que está fazendo, sair do seu ambiente de trabalho, sair do ritmo hipnótico, que é natural. Você tem que entrar num ritmo cadenciado para você acelerar o seu processo. Está tudo certo. Só que a cada 3 meses é necessário você sair desse turbilhão e olhar. Peraí, o que eu estou fazendo está me aproximando ou me distanciando do meu objetivo? Porque são escolhas. Sim, mas aí você falou de um ponto importante. Muita gente não sabe qual é o objetivo que ela tem com o que ela tá fazendo. Exatamente. Também tem isso. Acho que você deve ter muito esse papel da pessoa ter claro onde você quer chegar, né? Exatamente. Tipo... Eu tenho uma ferramenta para indicar, Fê. Pode ser? Pode, claro. É uma ferramenta que eu usava muito nos projetos de tecnologia, que eu uso até hoje nos processos de consultoria, que chama OKR. OKR são Objetivos-Chave de Resultado. Você define até na internet, o OKR é super simples de encontrar. Você coloca lá o principal objetivo do teu ano e ele vai te ensinar o que é o objetivo, né? Ele descreve muito bem, a ferramenta descreve muito bem o que é o objetivo. Coloca um objetivo macro para o ano. Então, vou dar um exemplo. Eu quero aumentar em 25% a minha receita do ano. Isso é um objetivo claro. Agora, ser famoso não é objetivo claro.
Ficar rico através da internet não é um objetivo claro. O objetivo claro é específico. Qualquer pessoa que lê vai entender. Depois desse principal objetivo, o OKR te dá mais 3 principais objetivos do ano. Tá, dentro desse objetivo macro, quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer para chegar nisso? E aí só depois você vai desmembrando em atividades. Porque senão, a gente se perde. São muitos convites, principalmente a gente que faz mentoria, que está dentro de um ecossistema. São muitas distrações, muitos convites para muitas coisas. E você acha que tudo é muito legal. Oportunidades são boas, mas nem todas são para você. Porque não estão de acordo com o teu objetivo. A gente que é empreendedor não tem recurso infinito. Nem de dinheiro, nem de tempo, nem de braço. Então a gente precisa escolher as batalhas certas. Senão a gente se perde. Chega no final do ano, a gente fez um monte de coisas, mas não atingiu o objetivo. Por isso, os meus processos eu começo pelos objetivos. Você percebe que tem muita gente que tá com a mochila muito cheia de um monte de conhecimento e acaba não sabendo nem como usar e acha que às vezes até mesmo... eu tô fazendo o curso mais caro, eu tô fazendo a mentoria mais cara, com a pessoa mais bam. E a gente, né, acham que isso por si só já vai resolver o problema, né? E, enfim, fala o que você pensa disso. Então, a gente tá vivendo uma era de obesidade mental, né? As pessoas, de fato, têm muita informação e pouco conhecimento. Porque o conhecimento precisa ser aplicado. Então, você abre a gaveta hoje, tem uma live, né? A gaveta da geladeira tem uma live pulando lá. E se você não escolher nem o tipo de live que você vai ver, você passa o dia inteiro se distraindo. É o que eu chamava lá no corporativo de distração corporativa. Se você quiser, você passa o dia inteiro trabalhando sem fazer nada. Só atendendo telefone. Só respondendo e-mail. Arrumando a caixa de e-mail. Ai, tá tudo organizado. A pessoa se sente bem com a caixa. Agora tá mais moderno. Na minha época era isso. Agora sim, recebendo mais uma live, né? Comprando mais uma mentoria, comprando mais um livro e não fazendo nada com isso. Comprei a mentoria de não sei quem que é essa. Agora vai. Agora vai. E acho que vai por osmose, porque nem vê a aula. Só comprou a mentoria. Então isso é muito preocupante. As pessoas, com a pandemia, compraram muitos produtos digitais e adquiriram pouco de conhecimento, né? Então, tá lá na prateleira um monte de curso para ver, mas que não trouxe resultado nenhum. Então, você tem sempre que fazer um balanceamento a cada 3 meses, é necessário. As empresas fazem isso. Elas param tudo que elas estão fazendo para olhar o famoso quarter, né? Que é um quarto de ano. Reavaliar, recalibrar e reestruturar para o próximo trimestre. Isso é fundamental. Sim. E aí, como é que você entra hoje, né? Para mim, eu te enxergo como uma mentora de alta performance, porque você, inclusive, começou a viver em alta performance, mas quando eu te conheci, você estava numa pegada que estava muito louca e aí você deu uma voltada, você desacelerou um pouco, aí você ficou mais presente e com isso, né, com certeza ficou mais claro aonde você queria chegar com as pessoas. Isso tem a ver com a forma que você tá lidando com você mesma, né? Então tem uma preocupação muito grande com a sua saúde, né? Que eu peguei ali o processo que estava mudando, uma preocupação muito grande com as suas relações. Fala um pouco disso, da sua mentalidade, porque você já passou por vários picos, né, Fê? Agora, sabendo mais a fundo, pico de insano ali, que você chamou de hipnótico, né? Ritmo hipnótico. Aí desce, cai de novo, aí sobe, aí cai, aí sobe. Enfim, foram muitas nuances, né? Para hoje você chegar num formato que acredito que, não sei se é o formato ideal, mas muito mais feliz e saudável do que você tinha antes, né? Sim. Como é que foi isso, essa mudança? Eu testei no limite várias coisas, né? Para entender qual que era a minha pegada. Então eu fui por um ritmo muito forte de esporte. E aí entendi que não era esse caminho, dei uma voltada. Hoje eu entendo que não é o esforço, sim a precisão. Boa. Quem me ensinou isso foi uma pessoa chamada Fernanda. Sabe do Move Flow? Olha só, eu tava aqui pensando, quem foi que ensinou isso pra ela? Juro por Deus, eu falei, nossa, é verdade, eu falo sobre isso. E quando eu realmente me aproximei de você e comecei a fazer o tratamento com você, né? Comecei a vir aqui e tudo mais, eu percebi que eu estava indo por um caminho totalmente errado. E muitas vezes a gente tem foco naquilo que não deve. A gente tá super focado, tá super empenhado. Eu voltei o ritmo hipnótico por esporte. Eu falei, vou acelerar. Mas eu tava acelerando por um caminho errado.
Porque não é mais sobre esforço, é sobre precisão. E os profissionais de alta performance, os atletas de elite, eles se preocupam muito com isso. Às vezes é uma mudança sutil que ele precisa fazer para poder aumentar a performance dele. Não é se esforçar mais, é sobre precisão. E agora, com essa, acho que depois que eu passei dos 40 também, isso ajuda bem, né? Eu comecei a escolher as batalhas certas e mudar de forma sutil para quê? Para aprimorar, não mais para acelerar. E comecei a ter mais resultado. Menos esforço, mais resultado. A zona da assertividade, né? Da gente perder menos tempo com coisas que não vai dar em nada. É tudo no final é a questão da clareza, do planejamento e da execução, né? Das coisas, né? Exatamente. Então, nossa, fantástico isso. Escolhas o tempo inteiro. E uma coisa que eu acho que também a gente, com a maturidade, vai adquirindo é a leveza de dizer não. Não quero, não é pra mim, obrigada, não vou. Ou voltar atrás. O voltar atrás é sabedoria. Às vezes a gente acha que é covardia. Não, me enganei, não é pra mim isso aqui. Tô indo por um caminho que não é legal. Porque às vezes a gente vira refém das nossas decisões, né? Porque eu tomei uma decisão, eu tenho que morrer com essa decisão. Tem que ir até o fim, né? Até o fim, às vezes não. Às vezes realmente a gente tem que entender essa autopercepção é importante. Do que é persistência e do que é insistência. Sim. Às vezes a gente não sabe a diferença de persistência e insistência. Porque persistência é você ter um objetivo claro e mudar a rota para poder atingir teu objetivo. Insistência é você estar se machucando, você está se ferindo e está fazendo uma coisa só porque você se comprometeu. Mas será que vale a pena? Dá um exemplo prático disso, Fê, para o pessoal que está assistindo entender melhor. Vou dar um exemplo do Ironman. Eu queria fazer um Ironman, né? E comecei a treinar fortemente bike e corrida inicialmente para poder fazer um Ironman. Eu estava lesionada, estava machucada. Aquilo estava me machucando fisicamente mesmo. E eu continuei insistindo. Já chegou um ponto que eu travei e vim para cá. Eu cheguei Foi quando você me mandou uma mensagem desesperada. Foi. Cheguei aos prantos. Curvada aqui. e aos prantos. Então, assim, só porque eu me comprometi, porque eu não podia voltar atrás da minha decisão, por que eu não podia voltar atrás? Isso é insistência. Persistência qual é o meu objetivo com esse Ironman? Eu tô querendo provar o que para quem? O que eu quero? Ter longevidade, ter performance e ter qualidade de vida. Eu preciso fazer um Ironman para isso? Não. Eu posso fazer qualquer outro exercício que me dê qualidade de vida e que realmente eu consiga sustentar. Porque não é sobre entregar a prova, é sobre sustentar uma vida saudável. Então, foi isso que eu aprendi. Eu aprendi a diferença, só que é sutil a diferença. A de insistência para persistência, certo? Sim. Muito sutil. Muito sutil. Aí vem muito de encontro com pessoas que, enfim... decidi entrar... Até mesmo, né? A gente tá agora num ecossistema, né, de pessoas que estão buscando isso, alta performance... E tinha uma necessidade muito grande, né? Da gente até mesmo, da gente se cobrar. A gente tem que estar em todos os encontros, a gente tem que aproveitar tudo ao máximo, porque a gente tem que falar sim pra tudo, né? A gente no começo tava nessa pegada, né? E aí, de repente, a gente falou, não. Deixa eu escolher o que dentro disso aqui vai ser importante pra mim. E se eu passar 1 hora aqui dentro dessa mentoria e dessa 1 hora sair uma sacada, é aquilo que a gente falou, uma sacada basta, tá pago. Né? Aí a gente até brincou, nossa, Fê, acho que a gente entrou pra poder se conhecer, né? Exatamente. E, poxa, agora acho que a maturidade, né, de estar ali, o network, é tão além, e aí fica muito mais leve as coisas, né? É você estar realmente com o objetivo do porquê que eu tô aqui, o que eu vim buscar, e não é estando em todos os momentos que significa que eu vou ser a melhor, né, naquilo que eu me propus. E aí eu também fiquei mais de boa, você também, acho que tá bem mais leve agora, né? E acho que eu trouxe isso para os meus cursos e acredito que você tá levando isso também para sua mentoria e você ficou mais de boa também, né? Depois disso. E aí você vem e cria algo seu, autoral, que, na verdade você estava criando ali no começo, meio que a gente criou algumas coisas, né? Por incentivo, né? Sim. Que a gente teve ali, mas acho que agora tá mais claro de onde que a gente quer chegar, né? Com o que a gente desenvolveu de estar ali naquele ecossistema. Aí vem as suas mentorias. Sim. Conta um pouquinho do que você está fazendo agora, né? Qual que é o seu foco, não só com mentoria, mas de trabalho, para as pessoas saberem mais. Então, Fê, eu
esses últimos 4 anos foram na consultoria, né? E consultoria empresarial, atendendo empresas, com um time de consultores, e eu cheguei à conclusão que o maior problema das empresas são os donos das empresas. Então, muitas vezes o dono fala assim para mim: Fernanda, a minha empresa está muito desorganizada, meu time é uma bagunça, meu processo não funciona. Mas é porque ele está desorganizado, ele não consegue focar nisso. E aí eu percebi que se a gente não desenvolver a mentalidade empresarial do dono, você não consegue resolver o problema da empresa. Você fica enxugando gelo. Porque ele volta lá, no momento que o sapato aperta, ele volta, bate a mão na mesa e diz: aqui quem manda sou eu. Então, enquanto o dono não passar por um processo de conscientização, vamos dizer assim, ele não vai conseguir fazer a empresa performar. Porque realmente é verdade, a empresa é reflexo do dono. Então, eu resolvi criar uma mentoria, né, voltada para empresários ou profissionais liberais, que trabalham sozinhos, empreendedores, que aí eu chamo de profissionais de alto nível. E nessa mentoria, a gente olha só gestão. Eu trato de 4 pilares de gestão. Primeiro, autogestão. Sem você se conhecer, você não consegue liderar ninguém. Sem você governar a sua vida, você não consegue governar uma empresa. Então, dentro desse módulo, a gente fala sobre administração do tempo, gestão do tempo, autoconhecimento, fala sobre ferramentas de determinação de objetivos, para você ter clareza do que você quer como indivíduo e automaticamente para sua empresa. Uhum. O segundo pilar é de gestão de pessoas, né? Porque pessoas precisam de pessoas. E não necessariamente funcionários. Mas você, como líder, influencia um meio. Você vende uma ideia para os seus fornecedores, para os seus parceiros. Então, você precisa saber de como lidar com gente. Senão, você não tem um negócio, você tem um hobby, né? O terceiro pilar é gestão da excelência, que é você estar sempre preocupado em entregar o melhor para o seu cliente. Às vezes, a gente esquece que quem paga a conta é o cliente. E o cliente que está na ponta, ele precisa sentir realmente que você está, no mínimo, se esforçando para melhorar o teu atendimento, para melhorar a sua entrega. Tudo que a gente faz tem que ser com a intenção de ser excelente. E o último módulo é gestão empresarial, ou seja, cabeça de dono. E aí muita gente na minha mentoria fala assim: mas eu ainda sou pequenininho, eu ainda sou uma empresa de uma pessoa só. Eu falo o seguinte: mas a empresa tem que ser grande dentro de você, porque é dentro de você que nasce a empresa. E não importa o negócio que você tenha, você precisa saber como gerir um negócio. Sim. Então, eu passo por esses 4 módulos para que as pessoas saiam de lá sabendo o básico de como criar uma empresa ou como sustentar um negócio. Uhum. E é uma mentoria que é aberta para qualquer área, né, de atuação. Todas as áreas, porque os problemas são padrão. Uhum. Não importa o nicho. Porque o que acontece? Eu vou nos fundamentos. Hoje, toda empresa precisa do quê? De 4 pilares: marketing, comercial, financeiro e a área de delivery. Toda empresa tem esses 4 pilares, não importa o nicho. Então, eu vou em cima desses 4 pilares e mostro a importância de você entender, pelo menos minimamente, de cada um dos pilares para você manter a sua empresa de pé. Uhum. E até mesmo você falou do caso do: eu sou pequenininho, sou eu empresa ainda. Ótimo! Melhor ainda. Porque assim, quando você for crescer, você sabe o que pedir. Eu me sinto perdida, assim, hoje por conta disso. Acho que como eu fui indo, né, em algumas coisas, quando eu cresci a equipe, era exatamente isso que eu não sabia, que foi até que você me ajudou, né? Vamos definir melhor isso aqui, vamos estruturar melhor isso aqui, o papel, enfim, isso faz toda a diferença. Se eu tivesse aprendido isso lá no começo, nossa, teria sido muito mais, não vou dizer, fácil, sim. Não, mas talvez tivesse sido menos doloroso o processo, né? Essa é a palavra. Menos doloroso. A fazer acontecer, a gente faz, né? Ainda mais se você tiver um perfil que vai lá, né? Que eu sou esse perfil que vou lá, faço as coisas, mas você não vai muito longe assim, não. Não vai. E se for, vai insano. Aí vai com aquela... Realmente, como quando você falou lá, eu tava ali naquele... Esqueci de novo o nome do negócio hipnótico. Ritmo hipnótico. Você tá meio que ali num transe. Uhum. Você não tá conseguindo enxergar, cara. Você não vê.
Você não consegue ver. E é muito fácil louco. entrar no ritmo hipnótico. É só você fazer repetidamente muitas coisas ao mesmo tempo e entrar no turbilhão e ter um monte de coisas para entregar e que você simplesmente se perde. Você não sabe mais qual que é a tua prioridade. Sim. É super natural. Então, essa parada de 3 meses eu aprendi depois que eu fiquei realmente doente, fiquei com depressão e tal, depois do acidente. Eu percebi que esse aquietar é muito importante, porque o barulho que a gente faz dentro da nossa cabeça é insano. A gente se distrai demais. Então, se a cada 3 meses você não zerar o HD, não baixar, né, a água do copo, você não consegue enxergar mais nada. Você está afogado dentro do aquário. Ali, só reagindo, só reagindo, só reagindo. Então, a cada 3 meses eu zero. Para olhar como é que está a minha saúde financeira, a minha saúde física, a minha saúde mental e como é que está o rumo do meu negócio. Será que eu estou indo realmente ao encontro dos meus objetivos ou eu desviei do caminho? E não tem um problema nenhum hoje em dia, Fê. Se eu perceber que eu me desviei, eu volto para a rota e corto o que tiver que cortar. Porque eu sei que o estrago lá na frente vai ser muito maior nas relações, na saúde, nas finanças, se você não cortar o mal pela raiz. Sim. Hoje eu volto muito mais rápido. Então, assim, a minha segunda empresa, nossa, nunca teve problema de caixa, nunca teve problema financeiro. Por quê? Porque a cada 3 meses eu olho, peraí, deixa eu olhar aqui, eu tô no rumo certo? As escolhas que eu fiz foram realmente as melhores escolhas? E eu ensino para os meus clientes de fazer planejamento anual. Então, assim, eles começam em novembro a fazer o planejamento de janeiro do ano, né? Então, começa a fazer essas reuniões fora do ambiente de escritório, ambiente de trabalho, um ambiente descontraído. Para quê? Para você realmente sair da caixa. É o momento de ser criativo. De fazer painel de sonhos, de metas, de objetivos, traçar o plano e aí colocar as primeiras entregas do primeiro trimestre. O que eu tenho que fazer no primeiro trimestre para garantir o ano? E todo trimestre sentar e fazer esse mesmo movimento até atingir os objetivos. Muito bom, Fê. Então, você continua com a consultoria? Continuo. Eu tenho a consultoria. Você tem a sua equipe? Tenho. Que é uma equipe. Tenho uma equipe. Aí você tem a mentoria. Sim. Né? Sim. Tem mais alguma outra frente? Alguma mentoria mais exclusiva? Tem. Alguma coisa... Porque essa é em grupo, né? São os fundamentos, né? Então, a base é o módulo 1, que é profissionais de alto nível. Depois eu tenho o que eu chamo de mentalidade empresarial, que aí a gente só fala com pessoas que já têm empresa e têm equipe, né? Aí é uma empresa um pouco maior. E a gente vai discutir indicadores, vai discutir outras coisas para você sair de um patamar de faturamento e subir esse faturamento. E a gente tem o terceiro nível, que é o que eu chamo de o jogo dos campeões. Que aí já é cabeça de investidor, é falar de equity, é falar de outras coisas. Que, aliás, é o seu livro, né? Sim! Meu livro! Eu não tô acreditando que eu vim aqui bem perto do lançamento do livro. Olha que coisa boa! Eu só não sei... Quando que é o lançamento? Dia 14 de maio. Tá, eu acredito que vai passar depois do dia 14, mas você que tá assistindo, ó, adquira. Vai vender online também. Vai. Você vai fazer algum lançamento em São Paulo? Você vai fazer em BH primeiro, né? Vou fazer em BH, na Bienal, porque eu aproveitei a Bienal de lá. E aí, provavelmente em junho, eu faço lançamento aqui em ótimo, São Paulo. Ótimo. E aí sim... E é daí que veio o nome do livro. O Jogo dos Campeões. Uau. Justamente por causa dessa precisão, que já não é mais sobre esforço. Porque quando você é amador, vamos chamar assim, sei lá, um atleta amador, ele está se esforçando para chegar em algum lugar. Ele precisa se esforçar mais para poder quebrar a barreira da performance. Mas quando você está falando de profissionais de elite, já não é mais esforço, é precisão. É você mudar uma coisinha ali, ajustar uma coisinha aqui para poder ter mais performance. Então é esse jogo que eu quero que os meus mentorados joguem. O jogo da precisão e não mais do esforço. Uau, fantástico. E o livro fala sobre isso. E aí essa é uma outra mentoria, que é um outro passo. Isso, vamos chamar assim, que é o high ticket, né? O meu produto que esse é top de linha. Não, esses são para 12 pessoas. Tá, mas é um grupo pequeno. É um grupo pequeno. É bem diferente do outro. É, grupo pequeno, mas é um grupo mais de empresários que estão com faturamento um pouco mais elevado e tal. Então eles trocam entre eles também. Muito entre eles. Se ajudam. Para ter um ecossistema, um networking ali, né? Isso, exatamente. Então, pensando numa prateleira ali de serviços que a Fê tem, você tem o seu time de consultoria. Hoje você acaba só mais coordenando, né? Você não vai tanto pro dia a dia ali, né? Você só orienta quais os consultores que você vai recomendar para determinado... função.
cada problema que o empreendedor te demonstrar, o que você... Como você falou um termo pra mim que eu achei o máximo. Você falou, eu vou fazer um diagnóstico da sua empresa. Diagnóstico, É o diagnóstico, e aí você vê aonde realmente estão os pontos de melhoria, né? E aí você encaminha para aqueles profissionais, que são da sua equipe, treinados por você, acompanhados por você. A consultoria ela tem duas frentes, pessoas e processos, né? Então a gente faz um diagnóstico para entender aonde está o principal problema e atua o que a gente chama de causa raiz, que é o principal problema naquele momento, o principal desafio. E aí o consultor vai até lá, faz um diagnóstico da área, entende onde está o problema e começa a atuar. Só que hoje eu já entendi que o dono precisa estar na mentoria, então eu já coloco junto. Faz parte do processo ele fazer a mentoria junto. E eu também dou treinamentos em empresas, né? Eu faço também grupos em company, que são o time está precisando de um treinamento específico de engajamento, de produtividade. Eu vou lá e também dou esses treinamentos. Você faz personalizado, então, esses treinamentos. Os treinamentos eu faço personalizados, mas é sempre turma, né? Aí eu faço dentro da empresa. E o que eu lancei há pouco tempo, que aí já é um produto mais popular, é o que eu estou chamando de Clube dos Campeões. É um clube, uma fraternidade, um clube de assinatura. Aconteceu tanta coisa, né, Fê? A gente não conseguiu conversar. Eu já tava me achando que eu tô acompanhando, sabendo do livro, que você não foi por você que eu soube. Eu vi que você postou, né? Porque eu te acompanho. Agora, esse daí eu ainda acho que eu não vi esse post. A gente tá precisando tomar mais café, Fê. Nossa, estamos. E isso faz tão bem, né? Faz. Tô com saudade. Faz tão bem. Tô com saudade. Mas a gente vai passar uns dias a gente toma café aqui no podcast. Tá tudo certo. O Clube dos Campeões é uma assinatura anual, que aí eu coloco, assim, todos os profissionais liberais ou empresário que quer começar a entender esse universo, ele paga um valor de assinatura ano e ele tem acesso a aulas semanais, hot seats, que são realmente a pessoa trazer um problema da empresa dela e a gente resolve na hora. Tem palestras de convidados, então toda semana tem um conteúdo novo que eu entrego para essa comunidade. E aí é um produto realmente para todos, aí eu consigo atingir um público muito maior de empreendedores. Entendi. Então esse seria o primeiro. Esse é o primeiro. Aí depois... Vem a mentoria, profissionais de alto nível. Profissionais de alto nível, depois... Mentalidade empresarial e depois o jogo dos campeões. Que aí é uma turma um pouquinho mais seleta. Porque é para um perfil específico, né? Que você atende, sim. Geralmente é uma empresa que fatura mais de 1 milhão um mês, pelo menos. Aí ela já tem um tamanho para discutir outras coisas. Porque nesse momento tomam-se decisões muito importantes que pode acarretar em problemas graves, como... uma filial, eu abro ou não uma filial, eu abro capital ou não abro capital, eu peço investimento de fora ou não. Então são decisões mais difíceis, que aí a gente juntos consegue chegar do outro lado. Caramba, Fê, quanta coisa já, né? Eu te conheci, estava só na consultoria. Faz isso, que a gente não se vê. Detalhe, tudo isso você desenvolveu. Claro, não é que você criou isso agora, são coisas da sua expertise, mas tem... alguns meses, né, que você tá fazendo isso. Sim. Não vai dar 6 meses agora. Vai fazer 6 meses agora. E aí, o que você atribui? Aí é que tá. Aí vamos começar a entrar na mentalidade da Fê, tá? A que você atribui você ter realizado tanta coisa em tão pouco tempo? Foco. É importante fazer acordos, né? Com você e com as pessoas ao seu redor. Então, assim, eu sou casada, eu tenho uma família, mas eu fiz um acordo. Eu falei, eu preciso estruturar o que eu quero para minha carreira, para minha empresa. E eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalharia antes. E foi um acordo, vai ter que ter data de validade, assim, tem que ter uma data para terminar. Porque a gente sabe, né, Fê? A gente gosta de trabalhar. Se deixar, a gente fica mesmo. Só que isso também não é sustentável a longo prazo. Hoje em dia, eu tô jogando o jogo do longo prazo. Eu penso o seguinte, tá, mas eu consigo manter esse ritmo para os próximos 5 anos? Será? Não. Então, eu preciso desacelerar. Isso já está muito consciente para mim. Já não dá mais para manter um ritmo de antes, né? Então, agora, o que eu faço? Fiz um acordo com a família e estou trabalhando, acelerando muito. Então, estou trabalhando, assim, 7 vezes por semana, 12 a 15 horas por dia. E esse ano é o ano de construção. Para poder o ano que vem ser de colheita. Mas de forma mais assertiva, né? Porque direta, quando eu te conheci, você estava mais... objetiva. Você estava fazendo muita coisa... tem essa... Porque assim, as pessoas acham, mas trabalha demais, né? Depende o que é trabalhar demais para uns e para os outros, né? Quando você realmente tem esse foco e você se dá o prazo, a gente acha que trabalha demais quando você está fazendo aleatório.
sem ter direcionamento. Esforço. É só muito esforço. É. Agora, se você se dá um prazo, tem um objetivo de por que você está fazendo aquilo, e você tem esses acordos, porque o problema também é muito isso. O não fazer os acordos com as pessoas ao seu redor. Exatamente. Porque aí fica pesado, porque aí você se sente mal, porque... você não tá dando a devida atenção, as pessoas acham que você só pensa no trabalho, aí ninguém se fala, e aí vira um caos, aí de repente vem uma briga, e aquilo afeta o seu profissional, por mais que a gente fale, não Totalmente, existe. totalmente Afeta, não tem como. E aí fica uma coisa, tipo, perdida, que você fala, meu Deus, até quando, né, eu vou ficar assim? Isso acontece em todas as áreas. Sim. O que eu achei muito mais legal de eu entrar para esse universo, né, de outras áreas, é entender que os problemas são os mesmos. As pessoas, porque a área da saúde... Gente, você vai para qualquer área... São os mesmos problemas, são homens e são mulheres, antes de mais, são seres humanos, né? Exatamente. E aí o que eu queria entrar, que foi uma coisa que recentemente a gente falou, dessa coisa da família e tudo mais. Você ficou super feliz que recentemente foi viajar com a minha mãe, e você falou que tá agora fazendo muito mais coisas com a sua mãe, com a sua avó também, né? Sim. Com o seu marido, que você já mantinha uma rotina, mas acho que agora, não vou dizer rotina, mas de ter os momentos com ele, né, mais saudáveis. E agora você tá com uma preocupação muito maior disso. Então, ok, você tá trabalhando mais, mas acho que você tá se dando mais tempo do que antes com eles, né? Muito. Tempo de qualidade, que é diferente de tempo de quantidade. Essa palavra que não tava vindo na cabeça. Porque o tempo de quantidade, Fê, é assim, você tá do lado da pessoa, no celular, e vendo série no Netflix. Você nem trocou uma palavra com aquela pessoa. Isso é quantidade. Mas qualidade é olhar para o olho daquela pessoa, é estar ali com ela, é cuidar dela, é mostrar que ela é especial. Isso é diferente. Isso também veio com a maturidade. Antes eu achava que estar por ali era estar. Não é estar. Estar é realmente se conectar. E hoje, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar meus sonhos com eles. Com as pessoas que eu amo. Isso aqui é o meu sonho, eu quero esse objetivo esse ano, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. E eles se ajudam como time, é muito lindo. Assim, eu tenho uma enteada, a Lelê, que eu amo de paixão, o Léo, minha mãe e a minha avó. Eles se unem. Eu tenho viajado muito final de semana para fazer palestra, para fazer evento. Me machuca, porque eu adoro estar com a minha família. Só que eles se unem para me ajudar. Eles torcem por mim. Ontem a gente estava lá no churrasco da família no Dia das Mães, e aí as minhas tias, vou fazer aqui um evento para divulgar seu livro aqui no prédio. Então você vê que a família está torcendo por você, sabe? Mas por quê? Porque você compartilhou com aquelas pessoas seu sonho. E elas se sentem parte. E o que eu estou trazendo para as consultorias hoje é isso. O líder compartilhar os sonhos da empresa com os funcionários. E celebrar também, né, Fê? Celebrar, Fê. Muito Como importante. falta isso! Muito as pessoas importante. não celebram as pequenas vitórias. Exatamente. Tipo, elas esperam ter uma grande vitória e elas esquecem da jornada, do processo. Isso aprendi com você, Fê. Algumas vezes você falou pra mim, olha, meu marido vai fazer tal coisa, que era o sonho dele, eu quero prestigiar ele, eu quero estar com ele. Isso é sair do ritmo hipnótico. É você falar, não, peraí. Agora é importante pra ele, eu vou fazer isso por ele. E quando você faz isso, a outra pessoa também faz por você de forma natural. Sim. É realmente não achar que aquelas pessoas que você ama, elas estão ali e você não precisa alimentar só porque elas te amam. Elas têm que aceitar porque você é assim. Não. Tudo na vida é uma troca. E aquelas pessoas querem se sentir especiais. Então a gente tem que colocar elas também ali. Porque de verdade, tudo que a gente faz a gente ama. Mas será que a gente gostaria tanto se a gente estivesse sozinho? Se a gente não tivesse eles? Eu acho que não. Acho que não teria a mesma graça. Total. Então é por isso que é importante continuar mantendo, mesmo trabalhando tanto, alguns momentos com eles. Então eu paro mesmo. Chega um final de semana, eu ponho todo mundo, vou na casa, pego uma casa, a gente vai pro mato, vai pra natureza e fica junto lá. Zera o HD, como eu disse pra você, e a gente volta pro ritmo de novo. Hoje em dia eu tenho mais consciência. Acho que é isso. Total, Fê. Nossa, Fê. Dava pra gente ficar falando... Deixa eu olhar aqui pra ver. Ó, já está dando a sua deadline aqui, que eu sei que você tem horário. Caramba! Passou rápido. Nossa, muito rápido. Se deixar, vai. Mas a gente vai fazer mais, né? Os podcasts são pra... Depois a gente vem falando de outros assuntos, de outras coisas, mas muito acredito legal. que a sua mensagem foi muito mais do que dada, que você falou da sua história, você falou sobre pilares muito importantes que um empreendedor, um profissional, não vou nem falar só empreendedor, um profissional de sucesso
o que tem equipe, o que é eu presa, e, enfim. E o como lidar com tudo isso de uma forma mais assertiva, mais leve, né? Com foco, né? E realmente compartilhando coisas que você já viveu. Achei muito legal você ter falado. Acho que algumas coisas você nunca falou em público. Não. Né? Acho que você tem que falar mais disso. É? Sim. Sabe por quê? Porque as pessoas olham e às vezes acham que a gente não é ser humano. Elas acham que a gente não é de verdade. É verdade. Quando a gente só conta, tipo, a parte do eu venci, eu consegui. As redes sociais trazem só os cortes, né? E poxa, quanta vida. coisa legal. Eu mesma, tudo bem que a gente se conhece há pouco tempo, mas você é minha amiga de infância de pouco tempo. Claro. Mas, incrível saber os tropeços que você já passou, sabe? Essa questão da gente não ver que tá numa loucura insana, que é insustentável. Cara, a hora que você falou pra mim que você saiu de um carro ligando pro Chay falando que você ia chegar, pô... E quantas pessoas não devem estar escutando isso falando, nossa, eu já fiz isso. Sim. Sim, o mundo acabando, Deus te dando um sinal. Minha filha, olha pra você, acorda. Acorda. Era isso. Era acorda. isso, e você não tá enxergando, cara. Tem muita gente assim. E hoje, Fê, eu tô rodando o Brasil inteiro. Me chamar pra tudo, qualquer palestra, batizado, enterro, velório. Me chamou, eu vou. Porque esse ano é o ano de eu contar essa história para as pessoas. Então, eu tô subindo no palco para contar essa história. Para contar como eu quebrei, para contar como foi o acidente, para contar como é que eu criei minha segunda empresa. E as minhas vulnerabilidades, que eu tinha muito medo quando eu estava no corporativo, porque quando eu estava no mundo corporativo, no mercado de tecnologia, eu era super mulher. Era uma mulher de ferro, né? Mostrava para as pessoas que eu era. Hoje não. Hoje eu subi no palco, falar das minhas vulnerabilidades e poder ajudar as pessoas se conectarem, não tem preço. Total, Fê. Porque é através da sua dor que o outro também se identifica e se sente humano. Sim. E fala, poxa, eu também, aconteceu comigo. Quantas histórias lindas, Fê, que eu tô tendo o prazer de conhecer, quantas pessoas maravilhosas que eu tô me conectando, que com a minha palavra ali, com um depoimento meu, eu posso ajudar a transformar ou encorajar aquelas pessoas. Essa é a minha missão. Total. Você vai ainda impactar muita gente, tenho certeza que você vai conquistar isso. Só o começo, né? Nesse sentido de compartilhar para mais, né? Você já faz isso, mas realmente use a internet para se potencializar isso e que nessas palestras você toque essas pessoas ainda mais. Tenho certeza que ainda vai surgir muitas coisas boas de tudo isso. Com certeza, Fê. Ai, tô emocionada, tão lindo. Fê, que lindo, obrigada. Eu que agradeço, viu? Pelo Foi convite ótimo. e pelo espaço, porque eu tenho certeza que o seu canal vai ter tem um alcance muito grande, né? Tem muitos profissionais aí que estão precisando, estão assim, né? Tristinhos, chateadinhos, cansados, porque as pessoas ficam cansadas de tomar tanta porrada da vida. E aí, talvez, ouvindo uma história dessa, possam se incentivar e falar, não, persiste, continua, porque vale a pena. É isso aí, essa é a ideia. Obrigada. Obrigada a você, linda. Gente, esse foi mais um FeFlow Podcast. Hoje a gente veio com esse tema de gestão, de alta performance, mais de seres humanos vulneráveis que somos, de que a gente está aqui para aprender e principalmente para compartilhar os nossos aprendizados, que eles podem trazer muitos insights para que mais pessoas possam se inspirar. Então, se você curtiu, né? Comenta aqui embaixo, deixa um recado pra gente. Segue a Fê tá como? Eu sou Fernanda.Souza, para você saber mais sobre essa história dela, sobre gestão. Tem todos esses produtos aí que você pode consumir, que tem para vários níveis, né, de estágio que você esteja dentro da sua carreira. Tenho certeza que você vai ser muito bem guiado, orientado. Então pode ir de olhos fechados que com certeza você vai ter um resultado muito bom com ela. Ela é uma excelente mentora e um excelente ser humano, né? Então sigam ela. E é isso, compartilha com alguém que vai fazer sentido assistir esse podcast. E nos vemos na próxima.